João 5, olha, pastor. João 5, verso 1. Adiante. João 5, isso. Eita glória. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Quantos acharam, diz amém? Amém. João 5, verso 1 adiante diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermo, cego, coxo, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivera. E estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos, igreja? 38 anos. Que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho nenhum homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram depois: quem é o homem que disse: toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia que era Jesus, porque Jesus se havia se retirado, em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Amém? Amém. Feche os seus olhos por um minuto em nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor, oh Pai, toma o teu lugar de honra hoje, Pai, dentro dessa igreja. Pai, essa igreja é do Senhor, este povo é do Senhor, essa igreja é a noiva que vai morar no céu. Fala comigo, fala com a tua igreja nessa noite. Enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, esteja teu Espírito Santo à vontade para curar corpo, alma e espírito nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo ladrão de mensagem, toda astúcia maligna, meu Pai, que vinha bater em retirada pela autoridade da tua palavra. E que o Senhor tome teu lugar de honra e receba o louvor, o clamor, a petição e o agradecimento de cada um aqui nessa noite. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode se sentar, bate uma palma para Jesus. Quem tem um grito de glória? Quem tem um grito de aleluia? Quem tem um... Preste atenção, quem tem um glória? Quem tem um aleluia? Quem tem um glória e aleluia, uma palma para Jesus. Aleluia! Essa igreja que vai morar no céu. Glória a Deus. Igreja, a palavra vem dizer que havia um homem que estava à beira daquele tanque há 38 anos. Há 38 anos na beira daquele tanque coxo, esperando uma cura, esperando o movimento da água, para que ele possa ser curado, para que ele possa ser restaurado, para que ele pudesse andar, porque ele nunca tinha andado. Era coxo de nascença. Só que, para a gente saber toda a origem deste homem, nós temos que voltar lá atrás, lá no passado deste homem. Toda criança, para nascer, tem que haver um matrimônio, uma conjunção carnal. Aí você para comigo e pensa que toda mãe aqui, quem é mãe, quem foi mãe, quando estava grávida, tocava no ventre materno, começava a dar amor e carinho na criança, a criança ainda estando dentro do ventre. O pai, quando é um pai de verdade,
que ama aquela criança. Quando ele toca no ventre materno, a criança já tem percepção e sabe quando é o toque do pai e quando é o toque da mãe. Porque o toque do pai é diferente, a voz do pai é diferente. Você pode perceber que a criança, quando a mãe toca, a criança mexe diferente. Quando é o pai que toca, a criança mexe diferente. Porque a criança dentro do ventre já é uma vida, já tem percepção, já sabe quando ela é amada ou não. E aquela criança recebia amor dentro do ventre. Quem é mãe aqui na época de calor que não pega o seu ventre e não banha o ventre para refrescar? As irmãs que não estão mais em casa, mais à vontade, deixa o ventre à mostra, fica ali, pega o óleo ungido, ora, conversa com a criança. Quantos pais que não tocam violão e cantam louvor para a criança? Quantas vezes nós pais não tocava no ventre da nossa esposa e orava, e a criança percebia que nós estávamos orando? Quantas vezes que Deus não tocou no ventre das nossas esposas e moveu a nossa criança, dando um livramento, dando uma cura, fazendo um milagre, fazendo uma restituição? Não é verdade? E a criança começa a receber amor, carinho. E dentro do ventre aquela criança recebe amor e carinho. Só que o tempo passa. Aquela criança nasce. Só que quando aquela criança nasce diferente. Ela nasce com a perna atrofiada. Ela nasce coxa. E já é uma percepção do pai e da mãe olhando para aquela criança e percebendo que ela nasceu assim, diferente. E além daquela época dizia que qualquer criança que nascesse ou coxa, ou cego, ou manco, ou surdo, ou mudo, é porque a ira do Senhor tinha descido sobre aquela casa. Quantos casos que Jesus passou e o povo perguntava para quem é que pecou? Já queria acusar, foi o pai, foi a mãe, qual descendência que foi? E por muitas vezes Jesus falou, não, permiti para que manifestasse a minha glória e o nome do Pai fosse glorificado. Aleluia, Jesus! Aquela criança nasce, o olhar do pai muda, o olhar da mãe muda. A mãe já não brinca mais com a criança da forma que brincava, o pai já não toca na criança da forma que era para ser tocado. Há uma diferença, a criança tem percepção e percebe. Nós que somos pais aqui, quantas vezes, quando a nossa criança estava aprendendo a falar, quantas vezes que a gente não pegou a nossa criança, até torturava ela, você vai falar papai, papai, papai. E quando ele não estava em casa, a mãe falava, é mamãe, é mamãe, é mamãe. E a criança, quando aprende a falar, não fala nem papai, nem mamãe, fala vovó. E nem sempre a nossa mãe é a sogra. Não é verdade? É uma disputa saudável. Só que aquela criança não teve isso. Uma criança, ela amamenta de hoje em dia mais ou menos o quê? De meia hora, de 40 em 40 minutos, certo? Só que a lei daquela época obrigava aquela mãe a amamentar ela 3 vezes ao dia, porque até o leite materno foi negado para a criança. Sabia disso? A lei dizia que aquela mulher teria que amamentar aquela criança de manhã, de tarde e de noite. Você acha que uma criança normal, ela sustenta amamentando apenas 3 vezes ao dia? Não. Imagina aquela criança aprendendo a falar, olhando para o pai, olhando para a mãe, papai, mamãe, o pai e a mãe não olham para a criança. Imagina aquela criança sendo colocada em um leito, numa cama, e sendo colocada dentro de um quarto para não ter acesso à casa. Imagina aquela criança tentando andar e ela percebe que ela não anda, ela arrasta, mas ela não anda. Imagina aquela criança olhando para o pai, olhando para a mãe, tentando chamar a atenção, e eles não olham. E a mãe, conversando com o pai, olha, a lei diz que nós só vamos receber visita depois de 6 anos. Que até essa criança fazer 6 anos não tem Natal, não tem Ano Novo. Nos dias de hoje, viu, igreja, que eu estou dizendo, não tem Dia das Crianças, não tem Páscoa, não tem aniversário, não tem nada. Durante 6 anos, aquela casa não pode receber visita. Não haveria festa, não haveria alegria, porque aquela criança foi chamada de anátema. Anátema, sem a graça de Deus.
amaldiçoada, desgraçada, sem a graça, sem a presença. Aí imagina, 6 anos passando, aquela criança tentando chamar a atenção do pai e da mãe, ninguém olha para aquela criança. E o tempo passa, a criança já percebe: eles não gostam de mim. Eu não pedi para nascer. Eu não queria ser um estorvo. Eu queria andar, eu queria correr. Como o bom judeu, aquela criança queria uma túnicazinha, um quipazinho sobre a sua cabeça. Ela não tinha. Só que aquela criança completa 6 anos de idade. Um alvoroço dentro daquela casa. A mãe arruma a casa, o pai ajeita as coisas. E de repente aquela criança está lá dentro do quarto, é tirada de dentro do quarto, é colocada na sala. E aquela criança não era acostumada com multidão, com pessoas, vendo pessoas, porque ela era trancada. E de repente, um chofar toca. Os levitas chegam. Os sacerdotes chegam ungindo os obrais da casa. E cantando e tocando, aquela criança olha e admira o que estava acontecendo, que ela nunca viu um alvoroço, ela nunca viu gente, ela nunca tinha visto a igreja. Porque aquele povo era a igreja. Era a igreja. Sacerdotes, levitas. Toda vez que um chofar era tocado, estava anunciando que uma maldição estava sendo tirada. Você está entendendo o mistério? Aí de repente aquela criança fala: pai, mãe, quem são eles? Imagina a mãe olhando para aquela criança, imagina isso. Não preocupa. A partir de hoje vai ter alegria dentro da casa. A partir de hoje vai ter festa aqui dentro dessa casa. Porque a maldição, o anátema vai ser retirado. Só que a maldição era criança. O anátema era a criança. Aí imagina o sacerdote vindo para pegar aquela criança com o leitozinho dela. Pai, mãe, não deixa eles me tocarem. Quem são eles? Imagina a mãe olhando para aquela criança e falando: não preocupa não, a mãe vai subir lá em cima para te visitar. A Bíblia não diz, mas imagina comigo aquela criança olhando para a mãe com os olhos cheios de lágrimas, falando: você não deixa eles me levar. Eu vivi 6 anos dentro daquele quarto. Eu não queria nascer assim, eu não queria ser um anátema. Não preocupa, a mãe vai subir lá. Só que dentro daquela criança sabia que nunca mais ela viria o pai nem a mãe. Se a mãe não entrava no quarto, ia subir na beira de um tanque. Um tanque conhecido como anátema, onde a igreja não ia. Xaramanso com decaiamanto. Ramanaya subianda, rabandaganha subicanda, rabandaganha sébia. Porque a igreja não gosta de ir aonde há problema. A igreja não gosta de ir aonde há necessidade. Alai decanta, rabanai. Só que a lei daquela época dizia que as anciãs da igreja subiriam uma vez ao dia para levar pão e água da beira daquele tanque. Só que imagina comigo o tanque aqui e aquela criança sendo colocada aqui, e o tanque, essa criança sendo colocada aqui, o tanque lá na frente, e aquela fila, e as anciãs da igreja chegando com um pedaço de pão e um copo de água para dividir para centenas de pessoas. Imagina! Eles pulavam no pão e na água e comiam, e muitas das vezes o pão e a água não chegavam naquela criança. Aquela criança com 6 anos de idade foi retirada de dentro de casa, colocada na beira de um tanque e conheceu a fome, o calor daquele lugar e o frio daquele deserto. Porque de dia é assim, é quente demais, quando a noite cai é frio demais. Aí imagina aquela criança vendo tudo aquilo acontecer e sendo colocada ali e aprendendo a sobreviver no meio dos desesperados, no meio de coxo, leproso,
cego, surdo, mudo. Imagina aquela criança sendo colocada ali e deixada ali, esperando a igreja subir, e a igreja não ia. Está entendendo? Imagina aquela criança passando a infância dela ali, sem nenhuma vaidade, apenas querendo um abraço, uma oração. Imagine o anjo, o céu abrindo, o anjo descendo, apontando e descendo e tocando na água, e o primeiro que entrasse era curado. Imagina aquela criança querendo chegar até perto daquele tanque quando o céu abria. Imagina quantas noites e quantos dias aquela criança não olhou para o céu, esperando o céu abrir. Há quanto tempo você está olhando para o céu, esperando o céu abrir? Há quanto tempo você está esperando um milagre? Há quanto tempo ninguém te abraça, ninguém te dá carinho? Há quanto tempo você não sente um abraço do Espírito? Há quanto tempo você está no vento, e quando nós estamos no vento, a nossa família nos abandona, os nossos amigos somem, a nossa igreja some. Aí imagina aquela criança deixando de ser uma criança, virando um adolescente. E como todo bom adolescente daquela época, passando para a juventude, queria uma barba acirrada. Todo judeu tinha uma barba bonita, tinha um cabelo comprido, tinha um quipazinho sobre sua cabeça. Era a vaidade do judeu, do homem judeu. Mas ele não tinha. Aí se passam 38 anos, porque a Bíblia diz que ele estava ali havia 38 anos. Só que a lei diz que ele foi colocado ali com 6 anos de idade. Ou seja, quando ele completa 44 anos de idade, está acontecendo uma festa cá embaixo, fora de Jerusalém. E o povo está comendo, está bebendo e está dançando. E Jesus vem chegando com seus discípulos, ou seja, com quem? A igreja. Aí Jesus fala assim: ei, fica aqui na festa, que eu vou subir ali em cima onde a igreja não vai. E nem sempre a igreja está preparada para ver milagre de Jesus. Você já percebeu que várias vezes que Jesus foi curar, Jesus dispensou a igreja? No tanque de Betesda é uma prova. Ele sobe sozinho. Lembra daquela mulher na beira do tanque de Jacó? Mandou os discípulos fazer compra, porque os discípulos não poderiam ver Jesus conversar com aquela mulher e ainda dizer: não, eu sei, de todos esses que tu falaste, nenhum foi teu. A igreja não estava preparada. A igreja estava preparada para agachar e cumprir a lei de Moisés, pegar pedra e apedrejar. Só que Jesus estava querendo pegar as pedras, destruir, porque ele estava entrando com a misericórdia do Espírito. Porque eu e você está aqui é pela misericórdia, é pela graça, porque ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Aí Jesus fala com os discípulos: fica aí, deixa eu subir lá em cima. Aí o bonito é que Jesus vem, ele não vem na beira do tanque, ele vai lá nele. E a Bíblia diz que Jesus diz que ele já o conhecia. E Jesus já o conhecia, cura ele, não fala que era Jesus, que ele nem sabia quem era Jesus, mas Jesus conhecia ele. Aí Jesus chega até nele: ei, queres tu ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque lá. Eu estou aqui há 38 anos. Papai e mamãe deixaram eu dentro de um quartinho. Aí chegaram uns sacerdotes, uns levitas, e me trouxeram para cá. E nunca mais eu vi pai. Nunca mais eu vi mãe. De certo em certo tempo o anjo abre o céu abre. Ele aponta e toca na água. Aí todo aquele primeiro que entra, ele é curado. Jesus
Querem ser curados? Senhor, mas eu não tenho ninguém. Ninguém me vê. Ninguém me enxerga. Eu até tento ir, mas quando eu vou, outro passa de mim. Sabe o que eu esqueço, Senhor? Porque minhas pernas são atrofiadas. O cego não enxerga, mas anda. O surdo não ouve, mas anda. O mudo não fala, mas anda. O leproso não tem pele, mas anda. Eu não ando. Há anos estou aqui, há anos pessoas passaram para trás da fila. Mas quando o anjo apontou, eles foram correndo. Eu tentava, eu pedi, eu clamei, mas ninguém me ajudou. Ninguém esteve comigo. Ninguém me olha. Ninguém me vê. Aí Jesus olha para ele, imagina Jesus olhando para ele. Quer ser curado pelo anjo? Ou sobre aquele que dá ordem aos anjos? Glória a Porque Deus. está escrito: dará ordem aos anjos a meu e a teu respeito. Deus, aleluia. Imagina comigo aqui, ei, hoje é noite de cura. Aleluia. Hoje é noite de cura. Eu estou sentindo uma glória dentro deste lugar. Glória a Deus. Queres tu ser curado pelo anjo ou sobre aquele que dá ordem aos anjos? Glória. Anjo é limitado. Imagina o céu abrindo, o anjo apontando. Aí o anjo vem descendo, presta atenção. Aí Jesus olha, anjo volta, céu fecha. O negócio agora é comigo. Glória a Deus. Jesus está falando hoje que o negócio hoje agora é com ele. Aleluia. Se anjo não der conta, se arcanjo, se querubim, se nenhum der conta, Jesus se coloca de pé pela tua história, pela tua causa, mas você vai levantar, você vai andar, a situação vai melhorar sim, porque ele está entrando na tua causa. Quem crê nessa palavra, abre a boca da glória, da aleluia, bate palma, mas chama a atenção do mestre, porque ele está te enxergando, ele está te vendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, sentimento! A tua lágrima não tem destino no chão. O anjo tem apresentado a Deus. Deus está olhando por você. E Jesus dá ordem, fala: levanta e anda. Só que Jesus não falou para ele abandonar o leito. O que tinha naquele leito? Ele não andava, ele defecava no leito, ele urinava no leito, ele sangrava no leito. Peraí, pastor, mas como que o senhor sabe que ele sangrava? Fica deitado numa posição uma semana. Vai sangrar. Então tinha secreção, tinha pus, tinha urina, fezes, suor, lágrima, dor, tudo estava ali. Ou seja, o leito estava fedendo. E Jesus falou assim: toma o leito e... Jesus não mandou ele abandonar o leito. Estava fedendo. Imagina ele pegando. Que Jesus não mandou abandonar o leito. Aí ele pega aquele leito fedendo. Imagina comigo. Estou aqui lá na frente. Jesus vindo cá atrás, que a Bíblia diz, Jesus diz que ele já o conhecia, já sabia. Ou seja, Jesus já sabe a tua história. Aí Jesus lá na ele não manda ele abandonar, ele fala: pega o leito, anda pra frente, vai. Aí ele pega o leito, ó, põe aqui debaixo do braço, fedendo, que é a caatinga. Ele vai passando. Aí imagina que é tanta gente que passou em cima dele, que pisou em cima dele. Nossa, que caatinga é essa? Nossa, tá fedendo. Ele falou assim: aqui é a minha vitória. Glória a Deus, aleluia. É a minha bênção. Sabe o que Deus está falando? Que nem sempre a sua vitória, a sua bênção vai cheirar bem nas narinas da igreja, da sua família, dos seus vizinhos, não. Mas a vitória é sua, porque quem garante ela é Jesus de Nazaré. E Ele está presente aqui nessa noite para te tocar, para te moldar, para falar contigo. Ei, levanta, pega o leito, caminha, marcha! Glória a Deus. Marcha, vai pra frente, não olha pra trás! Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Caminha!
Ele está marcando encontro contigo. Aleluia, Jesus. Aí aqueles que andavam com a Bíblia debaixo do braço, o pergaminho, a lei, os doutores da lei, os sacerdotes, e a festa comendo lá embaixo, a festa do Hanukkah, festa dos judeus, estava acontecendo, e aquele homem estava descendo de Jerusalém. Aí vai passando os sacerdotes, opa, hoje é sábado, não é lícito você carregar o leito, não. Quando você recebe a bênção, o povo diz, não, você não merece isso não, atrofia de novo, volta pro leito. Já pensou? Era a igreja da época, eram os sacerdotes, eram os pergaminhos, não é lícito. Ele falou assim, ó, o homem esteve lá na beira do tanque, foi no último da fila, e falou, levanta e anda, carrega o leito. Então, eu não vou voltar para lá. Aí imagina aquele homem descendo, do tanque descendo lá, né? Saindo de Jesus, descendo para o meio de uma festa que estava acontecendo na cidade. Aquele homem pela primeira vez, pastor, pega o leite fedendo, nunca teve uma festa, ele desce para a festa dos judeus. Porque Deus quebra, sabe o que é? Protocolo, princípio não, protocolo ele quebra. Princípio não. Ele não vai alterar a palavra dele, nem o princípio da palavra para te agradar, não. Mas protocolo, religiosidade, ele quebra. Glória a Deus. Porque o protocolo foi feito pelo homem. O princípio foi feito por ele, porque ele é o princípio. Glória a Deus. Ele é o meio, ele é o fim. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, pastores, está movendo algo aqui hoje. Deus está me falando que está trazendo algo grande no mundo espiritual. Deus está falando sobre chamadas que estão atrofiadas. Deus está falando sobre famílias que precisam de ser resgatadas, de ministérios que estão sendo enterrados. Basto com demando. Ramanaia subianda, ramandagaia sébia. Não entra no leito, mas sai do leito. Deus está sentindo saudade de vidas aqui hoje. Aleluia. Deus me faz saber e fala para mim, dizer para a igreja assim. Fala para a minha igreja. Quando fala igreja, está falando com pessoas. Nós somos igreja. Fala com a minha igreja, que eu estou sentindo saudade de promessas não cumpridas. Promessas de que, Senhor, se o Senhor me curar, se o Senhor me levantar, eu vou marchar. Aconteça o que acontecer, eu vou louvar. Aconteça o que acontecer, eu vou pregar. Pai, não vai ter distância, não vai ter subida nem descida, não vai ter dia e noite. O Senhor mandar, eu vou, porque o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me erguer, e quando o Senhor pronunciar, eu vou. Deus está falando assim de promessas que a igreja fez e não cumpriu com Deus. Quantas almas que Deus confiou na sua mão e você não foi? Você não orou, você não pôs a mão, você não ganhou, você não trabalhou em cima dela. Eu estava vendo uma pregação esses dias de um pastor pregando assim: quantas almas a igreja ganhou para Jesus? Todo mundo. Mas quantas você sepultou? Ele levantou a mão e falou assim: porque eu mesmo sepultei duas, porque eu achei que eu era mais santo que os outros. Aí ele conta que uma certa vez, ainda dirigindo o campo da mocidade, eu julguei duas irmãs, que elas andavam muito juntas, e julguei que elas eram lésbicas, porque algumas irmãs chegaram diante de mim e falaram: olha, as jovens aí andam muito assim, ó, hein? Colocou de banco, sem perguntar a Deus, sem perguntar direcionamento de Deus, porque Deus mostra, Deus não deixa os céus enganados. Foi lá e disciplinou. E Jesus falando assim: o que nós fizemos? Nós não somos isso que a igreja está dizendo. A uma delas fala assim: vamos cumprir esse banco, essa disciplina, 6 meses. Mas após a disciplina, nós vamos sair da igreja.
Passou os 6 meses, ela cumpriu todos os dias da disciplina. Quando acabou os 6 meses, elas saíram. Uma virou lésbica de verdade e a outra virou traficante. Aí um dia a igreja está visitando as pessoas na rua, depois de anos. Ele falou que passou 10 anos. Está visitando. Falou, irmã, nós sentimos a sua falta. Ela falou, mas foi o Senhor que tirou nós da igreja. O Senhor levantou um falso uma vez, dizendo, colocou a gente de indisciplina, tirou a ceia. Não tem base bíblica para tirar a ceia de ninguém. Não existe base bíblica de tirar alimento espiritual de ninguém. Foi tirada a ceia. Foi tirado o direito nosso de adorar Deus dentro da igreja, porque nós fazíamos parte da mocidade. E a mocidade nas nossas igrejas antigamente tinha um regente. E todos os sábados a gente tinha que ensaiar para cantar no domingo. Foi tirado o louvor da nossa boca. O Senhor jogou nós para isso. E nunca mais eu piso dentro de uma igreja. Ele olhou para ela e gritou e falou assim, me perdoa! Me perdoa! Porque eu te joguei no mundo. Porque eu não tive discernimento de espírito. Porque eu não tive amor. Porque eu ouvi uma conversa que chegou. Nem tudo que chega até você é verdade. E nem tudo que vai chegar até você chegou da forma que foi falado. Dentro da igreja que está me matando de raiva, dentro das igrejas, é que as igrejas hoje estão precisando de juiz, de advogado, de polícia. Vou te processar. Vou entrar com a ação, viu? Vou falar com os meninos ali para vir cá resolver a situação aqui com você. Pera aí, vou ali na boca. E no meu tempo, existiam umas irmãzinhas que hoje está em falta dentro das igrejas, que é chamada as irmãs do coque. Eu me lembro, ninguém me contou isso. Eu me lembro que depois do culto, quando tinha um problema, uma situação, você escrevia num pedaço de papel. Aí 3 irmãs do círculo de oração pegava aquele papelzinho, punha assim, ó, no pé do altar e dobrava o joelho em cima. 5 minutos de oração. Não tinha causa que não era resolvida. Porque naquela época não precisava de advogado dentro de igreja, juiz dentro de igreja, não precisava de polícia nem de bandido. Precisava de Jesus. E hoje está faltando Jesus dentro das igrejas. Quando eu falo igreja, estou falando em geral, viu, igreja? Estou falando igreja, nós somos igreja. Está faltando Jesus. Preste bem atenção aqui. O meu cunhado, a minha irmã, foi abandonada pelo meu cunhado, casou com 15 anos, virgem, como a igreja manda, certinho. Foi abandonada com 3 filhos. Ficou 9 anos sozinha. Todo mundo julgava falando que eu era esposo da minha irmã, porque eu criei meus 3 sobrinhos com a minha irmã. A gente saía do Castanheiro e congregava lá na feirinha do Palmital a pé. E fazendo a obra e pregando, com as 3 crianças. Botava um de cavalinho, o outro no braço, e minha irmã com um carrinho empurrando o outro. Quando o Castanheiro nem luz tinha na rua, e nem asfalto tinha, nem calçado, não tinha nada. Aí minha irmã, a nossa igreja não aceitava o divórcio. Eu mostrava para ela que dentro da palavra ela podia. Porque o esposo dela foi embora com a esposa do pastor dela. Foi embora com a filha do pastor dela. Ficou 9 anos sozinha. Eu falando, minha irmã, Deus vai preparar. Não, não quero. Vou esperar ele. E não, Deus vai trabalhar. Deus vai te convencer, Deus vai te mostrar. Passa-se 9 anos trabalhando ali na padaria do Canário, do Júlio. Ela conhece um rapaz católico. Nós ganhamos ele para Jesus. Eu batizei ele e eu casei os 2. E hoje eles têm um filho de 14 anos que é chamado de Profeta Mirim lá no interior. Aí quando foi esse ano, fizeram uma obra de macumbaria. Nunca foi envolvido com nada de errado. Era um católico. Sabe o católico que é mais crente que muito crente? Em tudo, decência, pudor, vizinhança, família, tudo.
E arrebentou uma veia no cérebro dele e ficou com esquizofrenia. Ele olhava para a luz estava olhando para ele. Ele olhava para o celular tinha gente vigiando ele. Ele olhava para a TV e ficou assim. Aí ele saiu de lá, veio para Palmital, para a casa do pai dele. Desde novembro. De novembro até mês de junho, acho que dá 7 meses. Acho que é, né? 7 meses que dá? 7. A minha irmã me liga e fala assim: Roda, quem me ajudar? Porque aonde ela mora tem muitas igrejas, mas não tem nenhuma igreja que crê no poder de Deus. Que a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que... Então lá tem um perfeito louvor, tem palavra, é a linhagem deles. A igreja mais pentecostal lá é a igreja da minha irmã. E o dia que eu fui pregar lá, a pastora dela manifestou em cima do altar. O outro pastor que teve lá, eles cortaram os braços, as pernas e a cabeça dele em praça pública. Não estou falando de outro país, estou falando de Minas. Aí Deus pegou e mostrou, a gente foi lá. A gente foi lá, a gente oramos. Primeiro Deus mandou desmanchar a obra de macumba. Uma tia minha, a gente estava orando ali em casa, perto do córrego. Deus trouxe a pastora Helena e o pastor José do Carmo, lá em casa. Aí Deus trouxe os pastores do Frimisa e trouxe um de Vitória. A gente foi orar. Orando, normal, igreja orando por igreja. Só que Deus começa a trazer, que Deus revela, Deus mostra. Aí a pastora Luiz Helena e o pastor José do Carmo, eu conheço eles há mais ou menos, a minha filha está com 18. Tem mais de 18 anos que eu conheço eles. Eu ajudei eles a fazer mais de 3 igrejas, começando do chão, furando tubulão, abrindo vala, fazendo igreja. E Deus tomou a pastora falou assim: pastor Rodrigo, Deus me mostra uma irmã da sua mãe. Só que sua mãe é morena e ela é loura. Ela não sabia, ela mora no Rio de Janeiro. Ela saiu do Rio, veio na casa da minha irmã, fez uma obra de macumba e colocou dentro do vaso. E deu descarga e passou pelo cano, caiu na rede de esgoto que é o do outro lado. Desse dia pra cá, meu cunhado arrebentou uma veia no cérebro dele. Você está entendendo? Os nossos inimigos, muitas das vezes, estão dentro de casa. Aí passou-se um tempo, aí Deus mostrou. Aí eu falei assim: Deus, agora a gente vai ter que ir lá. Só que nisso aí, de 7 meses, ele estava aqui no Palmital, deitado, defecando, urinando e sem conversar. 7 meses, trancado no 2º andar, dentro de um quarto. O pai dele, com 94 anos, vinha bater na porta, punha o prato de comida, ele punha o vidro assim, esperava eles descer para ele abrir, pegar e entrar para dentro de novo. Sem banho, sem se alimentar direito. E a gente foi lá orar para ele. Só que na hora que a gente foi orar, aonde que estava a obra de macumba, pegou fogo, onde a gente estava orando. Pegou fogo, que a defesa civil teve que chegar lá para apagar o fogo. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui para mostrar a igreja rapidinho. Sete meses sem tomar banho, sem cortar cabelo, sem fazer barba, sem andar e sem falar. 7 meses sem andar, sem falar. Diácono da igreja. Só que cadê a igreja dela para vir aqui quebrar a obra de macumbaria, orar, pagar o preço, jejuar? Ela falou assim: ó, você sabe que na igreja não... Aqui é só palavra e louvor. Aqui ninguém ora, ninguém vai de monte, ninguém paga preço. Aí na hora que a gente foi orar, no meio do mato pegou fogo. Olha isso aqui.
aqui é para crente, que é para quem crê que existe o mal. Pegou fogo no meio do mato. Olha o tamanho da fumaça. Aí vocês viram ele aqui. No primeiro dia, ele já estava de pé andando. E ao terceiro dia, ele já estava dentro da igreja, cultuando a Deus com a esposa dele. 3 dias de oração. Quebrou 7 leis de obra de macumbaria. Glória a Deus. Isso aqui é para a glória de Deus. Glória a Deus. Isso aqui é para a glória de Deus e para a derrota de Satanás. Entenda que Deus está te falando assim: volta para a essência, volta a orar, volta a clamar, volta a guerrear. Você está aqui dentro da igreja e isso não é obra de Deus. Você está aqui cultuando a Deus. Deus quer te usar para o coxo levantar, para o mundo falar, para pessoas serem desaprisionadas de obras de feitiçaria, de macumbaria. Deus quer que você ganhe a alma para Jesus. Deus te chamou para você cumprir as promessas, não que Ele te fez, mas que você fez para Ele. Senhor, se o Senhor curar, eu vou fazer. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer. Eu vou lá, eu vou testemunhar, eu vou ofertar, eu vou abençoar, eu vou guerrear, eu vou te adorar. E por muitas vezes tem faltado até adoração. E Deus está falando sobre aquele homem na beira daquele tanque há 38 anos. Mas vamos trazer para o dia de hoje. Tem pessoas aqui que estão atrofiadas espiritualmente na beira de um tanque também. Estamos falando espiritualmente, viu, igreja? E Deus está olhando para você e está indo até o encontro hoje, falando assim: eu te conheço, você não é atrofiado assim, eu não te fiz assim, eu te resgatei, eu te levantei para algo maior. Levanta e anda, pelo amor de Deus, eu tenho grandes coisas para fazer contigo. Aleluia. Levanta e anda. Olha para o céu e veja o céu aberto. Quanto tempo que Deus não te visita na madrugada? Quantas noites que Ele tenta te chamar e você não ouve a voz dEle, você não está atento a ouvir a voz do Senhor? Sabe aquela insônia à noite? Não é insônia, é Ele te chamando para orar. Sabe aquela dor no peito? Não é infarto, não, é Ele vai apertar e fala assim: volta, volta. Voltar o que, Senhor? Ao primeiro amor. O novo convertido, ele vai, não vai? E Deus está querendo que você seja como um novo convertido. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu sei que Deus está aqui neste lugar. Eu sei que Deus está aqui neste lugar. Feche os seus olhos. É você e Deus dentro da sua alma. Aquelas promessas que você fez ao Senhor. Aquele pedido, fala: Deus, se o Senhor me dá isso aqui, eu vou dedicar mais. Se eu me deparar com um enfermo, na beira do tanque, eu vou lá, eu vou pôr a mão nele, eu vou orar, o Senhor vai erguer ele. Deus, se tiver um pedido de socorro, pode ser na madrugada, eu vou, porque o Senhor vai comigo. Pai, eu vou te adorar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou voltar para a essência, eu vou voltar para os teus braços, Pai. Deus, nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados. Deus, nós como igreja estamos pedindo ao Senhor misericórdia das nossas vidas. Misericórdia, Pai, porque por muitas vezes nós olhamos apenas para nós mesmos e para dentro da nossa casa e esquecemos da igreja. Esquecemos daqueles que estão perdidos lá fora. Esquecemos, ó Pai, das promessas que nós fizemos ao Senhor de resgatar a alma para o reino. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sabe os dons, ó Pai, que nós te pedimos? Renova os dons sobre as nossas vidas. Renova a autoridade sobre as nossas vidas. Pai, renova
a vontade de te buscar, de te adorar, de entender os teus mistérios. Nos cresça no conhecimento, na tua graça, na intimidade do Senhor. Que possamos ser como Pedro, pregar e ganhar as almas do Senhor. Que possamos ir na valentia de Paulo, na autoridade. Que possamos, ó Pai, caminhar e cumprir o teu ídolo do Senhor, porque o Senhor disse: ide por todo mundo. E por muitas vezes não temos ido nem até a nossa família, nem a nossa esquina da nossa casa. Meu Deus, em nome do Senhor, aqueles que têm chamado, porque todos aqui têm chamado, todos aqui têm uma história. E a história deles não é na beira de um tanque. Ou muitas vezes nós caminhamos para a beira de um tanque e nos atrofiamos. Só que o Senhor está aqui hoje para desatrofiar no mundo espiritual. Vidas que estão atrofiadas, vidas que estão amordaçadas, ó Pai. Que tem pessoas que têm ministério parado, tem pessoas que têm ministério de intercessão, de milagre, de cura, de levita. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aquela vontade que às vezes o Senhor coloca nessa mulher de louvar, até quando está lavando uma roupa, quando está ali louvando, Pai, uma vasilha, aquele louvor vai alcançar vidas, vizinhos ali, Pai, vai trazer salvação e cura. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero entregar todos aqui na palma das suas mãos, como uma oferta agradável às tuas olhos. E te peço, Deus, pode se levantar Satanás da forma que for, o Senhor está com a igreja. O Senhor habita dentro da igreja. O Senhor habita dentro do templo, que é o nosso corpo, o templo do teu Espírito. O Senhor não habita em templo feito pela mão humana, mas o Senhor habita dentro de nós. Então cada um aqui desses irmãos que vão sair daqui, vai sair de um templo feito pela mão do homem, mas vai sair cheio da tua graça, cheio do teu poder. E a tua palavra diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza. Eu não quero saber quem caiu, é onde caiu, mas eu quero saber que a palavra do Senhor vai se cumprir, que o Senhor vai colocar de pé, porque a tua palavra diz, ó Pai, que por 7 vezes cair, por 7 vezes Deus vai colocar de pé, e que a honra da segunda casa sempre será maior do que a primeira, e que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e que a graça do Senhor desça sobre cada um aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você neste momento glorificasse a Deus apenas com glória. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu gostaria agora que você glorificasse e desse aleluia tudo junto. Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero que você glorifique, dá aleluia e exalta e bate palma e fala em língua, mas chama a atenção do mestre, porque o mestre está passando, o mestre está curando, o mestre está aqui. E eu tenho certeza que Ele está te olhando aqui hoje. E eu não sei qual é o seu problema, mas Ele está falando para ti da mesma forma que disse para aquele homem: eu já te conheço. Aquele homem não conhecia e não sabia que Jesus curou, mas você sabe que é Jesus que está te curando aqui hoje, que é Jesus que está falando contigo. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Só bate palma aquele que Deus falou comigo. Eu volto a palavra em nome de Jesus.